Capítulo 6. Vida espírita. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Metades eternas. Pergunta número 291. Além da simpatia provocada pela afinidade, os espíritos têm entre eles afetos particulares? Sim, como entre os homens, mas o laço que os une é mais forte quando da ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Pergunta 292. Os espíritos têm, entre si, aversões? Há aversões apenas entre os espíritos impuros, e são eles que incitam entre os encarnados as inimizades e as dissensões. 293. Dois seres que haviam sido inimigos sobre a Terra conservam ressentimento mútuo no mundo dos espíritos? Não. Compreendem que sua dissensão era tola, e seu motivo, pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam certa animosidade, até que estejam depurados. Se a causa dessa separação foi motivada apenas por interesses materiais, não pensarão mais no assunto, por pouco que estejam desmaterializados. Se não há antipatia entre eles e o objeto da discussão não mais existir, podem se rever com prazer. Tal como dois escolares que, ao chegarem à idade da razão, reconhecem a puerilidade das brigas que tiveram em sua infância e param de se querer mal. 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um ao outro é um obstáculo ao relacionamento? Sim, ela os leva a se distanciarem. Pergunta 295. Após a morte, qual o sentimento daqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoam segundo seu arrependimento demonstrado. Se são maus, podem conservar ressentimentos, algumas vezes, persegui-los até em outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. 296. Os afetos individuais dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque não podem se enganar, não têm mais a máscara na qual se ocultam os hipócritas. É porque seus afetos são inalteráveis quando são puros. O amor que os une é, para eles, a fonte de uma suprema felicidade. 297. Os laços afetivos que dois seres mantiveram na Terra perpetuam-se no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se estão fundados sobre uma simpatia verdadeira, mas se as causas físicas tiveram mais influência que a simpatia, ela cessa com a causa. Os afetos entre os espíritos são mais sólidos e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão subordinados ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. 298. As almas que se unirão estão predestinadas a essa união desde a sua origem? Cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade a qual estará fatalmente reunida, um dia. Não existe a união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferenciados, segundo a classe que ocupam e a perfeição adquirida. Quanto mais evoluídos, mais unidos serão. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Pergunta 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, da qual certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, quando separado estaria incompleto. Pergunta número 300. Dois espíritos no mesmo nível de empatia, uma vez reunidos, ficarão assim para a eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão unidos entre si, refiro-me àqueles que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem mais a mesma simpatia por aqueles que deixou. 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. 302. A semelhança entre pensamentos e sentimentos são os fatores para criar-se a simpatia perfeita,
ou também a uniformidade de conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. 303. Os espíritos que atualmente não são simpáticos entre si podem vir a sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. O espírito que está hoje na esfera inferior, ao se aperfeiçoar, chegará à esfera na qual o outro se encontra. Seu reencontro se dará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas às quais se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. 303. A. Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um deles for indolente. A teoria das metades eternas é uma alegoria que representa a união de dois espíritos simpáticos, é uma expressão usada na linguagem comum e que não deve ser interpretada ao pé da letra. Os espíritos que se servem dela, seguramente, não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e expressaram os seus pensamentos segundo a linguagem utilizada durante a sua vida corporal. É necessário, portanto, rejeitar a ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, deverão fatalmente reunir-se na eternidade, após terem sido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo.